Amigos da Rádio Educadora de Bragança, um bom dia para todos. Bom domingo. Hoje, dia 5 de julho, do mês de julho do ano 2020, celebramos o 14º domingo do tempo litúrgico. E mais uma vez, a voz do pastor nos traz a reflexão sobre as leituras deste domingo. Esta é a edição 173 da Voz do Pastor. Queremos aproveitar a ocasião para mandar as nossas saudações aos jovens da Pastoral da Juventude. Já faz tempo que eles estão calados, não estou ouvindo a sua voz, nunca mais se reuniram. E eu sei que, como todos os segmentos da sociedade, também a juventude tem sofrido com esta pandemia. Não só as consequências do coronavírus, mas também a situação do desemprego provocado também pela pandemia. E eu diria também que a situação de desorientação ante o Enem, que não acaba de ser marcado com a incerteza se vai acontecer ou não vai acontecer este ano. Enfim, são situações que os jovens estão enfrentando. A todos eles eu quero enviar a minha saudação especial neste domingo. Vamos com o texto do Evangelho. O Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 25 a 30. Diz assim: Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Antes de entrarmos no Evangelho, gostaria de comentar brevemente as leituras. A primeira leitura é do profeta Zacarias, no capítulo 9, versículos 9 a 10. E neste texto, o profeta convida aos habitantes da cidade de Sião para que exultem, para que se alegrem, porque o seu rei está para chegar. É um texto profético referindo-se ao Messias, à chegada do Messias. Diretamente se refere a Jesus. É o convite para que a cidade se alegre. Na carta aos Romanos, na segunda leitura, no capítulo 8, Paulo volta a insistir na necessidade do cristão de viver segundo o Espírito e abandonar as atitudes daqueles que vivem segundo a carne. E no Evangelho, Jesus, pois, tem essa declaração de amor ao Pai e, ao mesmo tempo, o convite. São duas coisas que Jesus faz no Evangelho. Dá graças ao Pai, porque os humildes entendem a sua mensagem, e, ao mesmo tempo, convida a todos para assumir, tomar sobre si o seu jugo, porque ele é manso e humilde de coração. Jesus está, quando pronuncia estas palavras, Jesus se encontra na Galileia. Já faz algum tempo que está pregando o Evangelho
e pela sua experiência compreende que aqueles que são considerados sábios e inteligentes, aqueles que conhecem de letras, que conhecem as escrituras, esses aí têm dificuldade de acolher a sua palavra. Essas pessoas formam parte do grupo dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes, que Jesus percebe neles, na maioria deles, uma grande resistência à sua palavra. Quando Jesus fala, eles dificilmente aceitam os ensinamentos de Jesus. São os sábios e os inteligentes, os que conhecem de leitura, os que se conhecem as Sagradas Escrituras, que rejeitam Jesus. Por outro lado, Jesus tem a experiência do povo mais simples, que se alegra com a sua palavra, se admira com os seus milagres e acolhe os seus ensinamentos. Por isso, em certa hora, Jesus, como fazendo uma oração ao Pai, ele eleva a voz e o olhar para cima e diz: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenos. Efetivamente, estas coisas que Jesus revela são escondidas para os sábios porque os próprios sábios se fecham para os ensinamentos de Jesus, enquanto que os pequenos e humildes se abrem e aceitam a sua palavra. Vejam bem, Jesus não esconde nada, mas a sua palavra não é aceita por aqueles que pretendem conhecer as Escrituras, pretendem ser grandes pessoas, sábias e inteligentes. Mas nos perguntamos, o que realmente Jesus está escondendo? O que ele esconde? São duas coisas. Não é que ele esconda, sino que não é acolhido. São duas coisas. Primeiro, a sua identidade como Messias, como enviado por Deus, pelo Pai. Muitas pessoas se perguntam ao ver os milagres de Jesus: quem é este homem que faz estas coisas extraordinárias? Mas os pequenos são capazes de identificar neste homem o Messias, o enviado de Deus. E depois, o que se esconde dos sábios e inteligentes é a doutrina, o ensinamento simples de Jesus. Esse ensinamento mais simples que Jesus faz e que chega aos corações das pessoas mais simples e o acolhe. Terminando, pois, esta parte, Jesus nos convida a aceitar o seu jugo, a aceitar a sua carga, porque a sua carga é leve, é suave. O seu ensinamento, a sua doutrina é suave, não é uma carga pesada, porque, entre outras coisas, ele dará a graça para aqueles que queiram caminhar na fé e no seu ensinamento. Ele dará a graça para aqueles que queiram caminhar no amor. Estamos apresentando a Voz do Pastor. Dom Jesus Maria. Jesus manso e humilde de coração. Jesus é modelo em nossa vida. Todos nós, em determinado momento da nossa vida, com certeza chegamos a conhecer pessoas simples, pessoas até analfabetas, às vezes,
mas que têm uma profunda fé em Cristo Jesus. E o que caracteriza estas pessoas simples, que não têm grandes conhecimentos teológicos, nem espirituais, e nem humanos, muitas vezes, são pessoas do povo, mas como digo, com uma profunda fé. O que caracteriza estas pessoas é que elas olham a vida com os olhos da fé, com os olhos de Deus. Percebem o agir de Deus nas suas vidas e nas vidas da sociedade. Percebem que Deus está presente. Estas pessoas humildes, muitas vezes sem formação, estas pessoas são as pessoas que acolhem a palavra de Deus, da qual nos fala o Evangelho, quando Jesus dá graças ao Pai, porque as verdades são reveladas aos humildes. Se muita racionalidade, mas com muita fé e confiança em Deus, estas pessoas vivem o amor de Deus. Às vezes elas não sabem nem expressar a sua fé de uma forma racional. O fazem de forma simples, quem sabe como um gesto. Eu tenho visto, por exemplo, acompanhando as procissões do Círio, tanto em Belém como aqui, pessoas que com um gesto expressam a sua fé. Às vezes levantando a mão para o alto, às vezes ajudando um outro, às vezes, muitas vezes ficando calados ante o sofrimento, aguentando o sofrimento por amor a Deus. Assim, estas pessoas, como digo, de forma muito simples, manifestam a oração e a fé, a confiança em Deus, porque fé é isso, é confiança em Deus. Quando surge um problema em nossa vida, o que é que nós fazemos? Nos desesperamos? Saímos correndo alguém que nos ajude, atrás de alguém que nos ajude? Ou quem sabe vamos fazer oração e colocar o problema a Deus e esperar dele uma inspiração, uma ajuda, uma orientação. A pessoa que tem fé faz isso. Não só ante os problemas, mas no dia a dia, dedica um momento para orar, para conversar com Jesus, para escutar Jesus no seu coração. Porque a fé exige oração. Eu não acredito, irmãos, naqueles que dizem da boca para fora que acreditam em Deus, mas depois a sua vida é vivida como pagãos. Não acredito nas palavras daqueles que dizem acreditar muito em Deus, mas depois na sua vida não lembram para nada a Deus. Só pensam no dinheiro, em passar bem, em ganhar muito, em gozar a vida. Por isso, Jesus nos recorda que aos humildes, aqueles que têm o coração aberto para ouvir Deus, aos humildes chega a graça, a ajuda e a palavra de Deus. É mais ou menos como Maria já expressou naquele cântico maravilhoso do Magnificat. Maria já tinha falado: Deus eleva os humildes e abaixa os poderosos. Os humildes são os prediletos de Deus. E aqui, quando falo de humildade, não estou me referindo só àqueles que abaixam a cabeça e têm vergonha de levantar o olhar. Não. Estou me referindo aos humildes que são capazes de reconhecer que o que eles são vem de Deus e que são capazes de agradecer a Deus as qualidades que têm. Estou me referindo aos humildes que são capazes também de reconhecer os seus erros e corrigir-se ou corrigi-los, porque sabem que estão errados. Eu me refiro também aos humildes que dão graças a Deus pelos dons que outros têm, embora eles não tenham. Que dão graças a Deus pelas qualidades que outros têm. Como digo, mesmo que eles
eles mesmos não tenham isso. Os humildes são agradecidos, profundamente agradecidos, porque reconhecem a obra de Deus neles. E os humildes são gente de fé, que confia em Deus, porque sabem muito bem que em Deus está a sua esperança. É preciso, meus irmãos, minhas irmãs, termos um coração humilde para saber acolher as indicações de Deus, aquilo que Deus nos fala no coração, aquilo que Deus vai nos indicando em nossa vida. Quem nunca ouve a Deus, faça as coisas segundo a sua cabeça. Mas quem ora, quem reza, quem escuta a Deus na sua consciência e no seu coração, certamente vai obedecê-lo e vai fazer as coisas não segundo a sua cabeça, mas segundo a vontade de Deus. Jesus, manso e humilde de coração, nos indica que nós também devemos ser mansos e humildes de coração. Estamos apresentando a voz do pastor. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu, da terra, porque escondeste os mistérios do teu reino aos sábios entendidos, mas não aos pequeninos, pois assim foi do teu agrado, ó Pai. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, em meu manso e humilde coração, descanso vós encontrareis. Dom Jesus Maria. Neste terceiro bloco, vejamos, pois, algumas notícias mais recentes. Nesta semana, preparamos umas orientações diocesanas para a retomada das atividades pastorais e celebrativas. Na verdade, já levamos muito tempo com as nossas igrejas fechadas. Como a pandemia parece ter diminuído um pouco no Pará, embora no resto do Brasil continue com os números galopantes, mesmo assim, consideramos que já está na hora de reabrir um pouco as nossas igrejas. Mas como a diocese ela está presente em 20 municípios, e cada município tem independência no que diz respeito aos decretos municipais, cada paróquia deverá se ater à normativa dos decretos municipais com a finalidade da reabertura das igrejas. Nesta mesma semana saiu o decreto municipal de Bragança, orientando a abertura das igrejas com todos os meios de higienização necessários e distanciamento social e com o 15% da capacidade do local, da igreja. Então, só 15% das pessoas poderão estar de forma presencial nas igrejas. Recordo que nem em todos os municípios isso é a mesma coisa. Em Paragominas é o 50%. A metade da capacidade da igreja pode ser preenchida, mas aqui em Bragança é só o 15%. É preciso ver em cada município quanto realmente o decreto municipal autoriza no que diz respeito ao número de participantes nas missas. É bom recordar que as pessoas que estão no grupo de risco devem evitar por agora ir à igreja. É melhor, os anciãos como eu, é melhor evitarmos ir à igreja. Eu, pelo meu ministério, deverei ir, mas tomando as medidas necessárias. Mas que não tiver nenhuma função, não precisa ir na igreja. Para isso, as paróquias continuarão
também retransmitindo as missas através da TV, da internet, da rádio, para que as pessoas doentes possam também participar mesmo à distância. Nas orientações que elaboramos, se recomenda aos ministros levar a comunhão às pessoas, especialmente os ministros mais novos, já que nós temos ministros já de uma certa idade. E se recomenda também que as comunidades possam reabrir as capelas paulatinamente, tudo de acordo com o decreto municipal, mas que já se possam realizar os cultos dominicais e outras atividades. As atividades pastorais é bom que aconteçam a partir do mês de agosto. Embora já desde agora possam ser feitos batizados com número reduzido de crianças, crisma também com menos ou até 20 crismandos, casamentos também com número reduzido para evitar as aglomerações, mas as atividades mesmo devem começar a partir do mês de agosto. Também poderão ser feitas as confissões, levando em conta o distanciamento e evitando aglomerações de pessoas, especialmente na hora em que estão esperando para confessar. Sobre as festas de padroeiros, também a mesma coisa. Poderemos celebrar algumas missas presenciais com até o 15% ou que a prefeitura indicar em cada lugar, mas as procissões deverão ser evitadas. O padroeiro poderá passar pelas ruas em carro e as pessoas nas portas também acolher, mas evitaremos as procissões e carreatas, porque isso supõe aglomerações. Então, mais ou menos é isso, de forma geral, o que orientamos no decreto de reabertura das nossas atividades pastorais e litúrgicas. Volto a insistir que é preciso em cada município levar em conta o que indica o decreto municipal sobre a reabertura das igrejas, porque em cada lugar é diferente. Uma segunda notícia nos chegou esta semana, foi um pedido do Sínodo dos Bispos de 2019, um pedido que fizemos ao Papa para que a Amazônia tivesse um organismo representativo a fim de que esse organismo pudesse levar à frente as determinações do Sínodo e implantar nas igrejas locais essas determinações. Pois bem, esta semana, no dia 29 de junho, foi criada a Conferência Eclesial da Amazônia, com autorização do Papa, aliás foi o Papa que criou, Conferência Eclesial da Amazônia, que será presidida por Dom Cláudio Rumes, ele é o presidente, e que terá também como vice-presidente Monsenhor Davi Martínez, do Peru, e ajudado por Dom Eugênio Cotes, da Bolívia. Como vocês percebem, a Conferência Eclesial para a Amazônia não é só da Amazônia brasileira, não, é de toda a Amazônia. Por isso, na presidência, terá um brasileiro, tem um peruano, um bispo peruano, e tem também um bispo da Bolívia. Sobre o que pretende fazer esta conferência, está claro no documento do Sínodo. Trata-se especialmente de defender a Amazônia e promover uma ecologia integral, onde o meio ambiente seja respeitado e também os povos que estão presentes na Amazônia. A nossa diocese de Bragança, através da Cúria Diocesana e com a colaboração de algumas paróquias, tem feito distribuição de cestas básicas e também de kits de material de higiene, álcool gel, máscaras, etc, etc. Esta ação em benefício dos mais pobres foi possível graças à ajuda da Pontifícia Obra Missionária POM, da Repam e também da Caritas. E esta distribuição foi feita nas paróquias de Bragança e também na paróquia de Jurupaiti e Açaitégua.
a distribuição de cestas e de material de higiene. Um pequeno gesto para ajudar as famílias mais carentes. Tivemos notícia hoje de que, nesta semana, de que o irmão do Papa Emérito Bento XVI, George Ratzinger, faleceu. Recentemente, o Bento XVI foi até a Alemanha para visitá-lo, já que se encontrava muito doente. Pois bem, nesta semana ele faleceu. Descanse em paz e que Deus o acompanhe. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que normalmente se realiza nos meses de abril ou maio, este ano tinha sido, por causa da pandemia, suspensa e transferida, melhor dito, para agosto. Mas recentemente, nesta mesma semana, a presidência da CNBB avisou que não tem condições de realizar essa conferência. Portanto, fica adiada para o próximo ano, para o mês de abril do próximo ano. Então, este ano não teremos a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que todos os anos é realizada em Aparecida do Norte, lá no ambiente do Santuário de Nossa Senhora Aparecida. E termino com uma frase do Papa Francisco, que ele pronunciou domingo passado, durante a sua colocação sobre o Ângelus. Ele disse assim: a maior graça é doar a vida, é fazer da vida um dom. Se nós entendêssemos esta frase, compreenderíamos onde está a felicidade. A felicidade não é e não consiste em pensar só em nós de maneira egoísta. A felicidade consiste em se doar aos outros. E a felicidade plena é doar a própria vida para os outros, como muitos santos têm feito na igreja. E nada mais, minha gente. Ficamos por aqui nesta semana. A Voz do Pastor voltará, se Deus quiser, no próximo domingo. Fiquem na paz de Deus e que Deus sempre os acompanhe. Amém. Chegamos ao final do programa A Voz do Pastor. Nos encontraremos no próximo domingo.